Eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões e não é com muito esforço, é natural pra mim. Calor, né, gente? Chama as autoridades responsáveis porque a Rose desviou de vez. Tá usando nota gigante de R$ 200 pra se abanar. Tá colocando musiquinha da lei da atração. Bom dia! Quer café? Calma, gente. Na verdade, eu nem ia fazer stories hoje, tá? Mas uma seguidora, obrigada, Lô, te amo, viu? Me enviou um contexto muito legal que eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. As pessoas precisam entender isso e principalmente você crente. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, ok? E por que talvez você não prospere? E o que ela mandou no direct me fez recordar de alguns anos atrás, já faz um tempinho, quando uma pessoa me perguntou o seguinte: Rose, por que os ímpios prosperam? Ele quis dizer as pessoas que não são evangélicas, que não seguem a denominação cristã. E a maioria dos crentes vive endividado, com nome sujo, moram em casas ruins, não tem dinheiro, termina o final do mês sem dinheiro. Poxa, muitas delas são dizimistas fiéis, são ofertantes, muitas delas trabalham pra caramba, são justas. Isso é justo? Por que Deus faz isso? Eu me empipinei toda, não soube responder. No fim, eu peguei um texto lá de Salmos e falei assim, olha, tá escrito aqui que essas pessoas vão ter o seu fim, elas vão colher o que elas estão plantando, elas têm riquezas neste mundo, mas na verdade nós temos coisa muito melhor, porque, ou seja, falei, e realmente tá lá no texto de Salmos. Ontem eu fiz uma brincadeira que eu perguntei, era complete a frase. Hoje eu quero fazer umas perguntas e quero ver se você me sabe responder. O que significa taxa Selic? Qual a diferença entre CDB e fundos imobiliários? Qual é o significado de FGC? E você sabe o que isso é? Como funciona as criptomoedas? Essa daqui tá fácil porque tá na modinha. Você sabe responder? Qual é o melhor tipo de investimento que existe hoje? Bom, provavelmente uma minoria soube responder essas perguntas. Pois é, talvez você não saiba, mas eu também sou certificada no curso de investidor, do curso do GIF, que é um grupo de inteligência financeira, e eu fiz o curso de investidor completo, tá? E como que isso aconteceu? Só porque eu cansei de ser escasso, de viver uma vida mesquinha, de trabalhar e não ganhar dinheiro. Então eu resolvi ler um livro que chama O Homem Mais Sábio da Babilônia. E esse livro fez uma virada de chave na minha mente. Enfim, bom, eu tô com essa nota aqui de 200, eu tenho de dólar, tenho de euro, tá tudo lá em cima. E não é nenhuma mandiga, nenhuma superstição, não. Eu trabalho a questão de prosperidade, de bloqueios de prosperidade, de riqueza dentro da terapia. E eu utilizo essas notas como instrumento. A musiquinha eu acho muito legal, eu gosto da pegada dela. E realmente é uma musiquinha da lei da atração, mas eu não tô desviada não, gente. Vocês sabiam que, inclusive, vou colocar o texto aqui, ó. Jesus, ele elogia os homens que nós consideramos do mundo, né? Porque eles são muito mais espertos, astutos, prudentes e sabem muito melhor lidar com o negócio do que os que se dizem cristãos, daqueles que estão indo na igreja e que professam Jesus como Salvador. Vou deixar aqui. E aí é claro que tem que ter a parte polêmica, né? Provavelmente, as pessoas que não são evangélicas vai ser a maior porcentagem que respondeu aquelas perguntas do segundo Stories. Você sabia? Pois é, porque enquanto você fica cantando, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, eles estão estudando, eles estão entendendo de investimentos, eles conseguem entender que nem sempre trabalhar muito, aliás, quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, você sabia disso? Eles conseguem entender que hoje existem investimentos que você consegue fazer rendas passivas, e se você talvez não saiba o que é uma renda passiva, é um dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar. Pois é. Então, na verdade, a resposta que eu dei para a pessoa que me perguntou está completamente errada. As pessoas que ganham dinheiro e que não são da igreja, elas ganham por merecimento. Elas ganham porque elas sabem lidar com o dinheiro. E a questão é que o dinheiro é um ótimo servo, mas você não pode ser servo dele. Peraí.
Deixa eu me acalmar aqui. Afinal de contas, eu sou terapeuta, né? Se eu não conseguir gerar minhas próprias emoções, quem vai gerar? Quem que vai conseguir? Bom, gente, e a questão não é só estudar finanças. É aqui, ó. Nós crescemos com uma mentalidade de escassez. Nós crescemos com vários bloqueios, com crenças erradas. Se você não viu, eu vou colocar o link aqui. Vai lá no meu Instagram e vê um Neurociência na Palavra, que eu falo justamente sobre isso. Sobre uma crença onde diz que os ricos dificilmente, quase impossível entrar no reino dos céus. A mentalidade, ela precisa ser totalmente mudada. Nós precisamos transformar a nossa mente, entender o que é o dinheiro, entender como funciona a questão da prosperidade. Existem técnicas que te ajudam nesse processo e, inclusive, eu já cheguei a fazer técnicas dessas aqui em casa e teve ótimos resultados. E vou falar de um para você. Lembra que eu falei para vocês sobre o sistema SARS? Que é o sistema reticular ascendente, que quando você vê muito uma coisa, quando você presta atenção, você fala muito daquilo, passa pelo filtro do seu consciente, entra no subconsciente e aí as coisas começam você não começa a atrair, mas começa a ver, começa a acontecer. Pois é, a mesma coisa com dinheiro. E aí eu aprendi uma técnica aonde você deveria colocar notas de dinheiro na sua casa. Por quê? Porque quando você vê dinheiro espalhado, você acha dinheiro no seu bolso, aquilo passa a ser algo, primeiro, passa a ser algo comum. Então o dinheiro, ele deixa de ser algo esporádico na sua mente. A sua mente entende como é algo que você tem bastante, porque está espalhado pela casa, então ele entende que é algo que não te falta. E terceiro, entra pelo seu sistema SARS. Gente do céu! Eu precisei tirar esse dinheiro de casa. Eu coloquei notas de 200, que eu sou dessas, tá? Eu coloquei nota de 200 mesmo, de 200 e de 100. Não tinha nota menor que essa. Nos lugares onde eu mais ficava. Gente, é sério, eu tava vendo um momento em que eu ia voltar ao tempo da Inquisição e eu ia ser queimada como bruxa. Porque eu fui chamada de tudo quanto é nome. Tá? De supersticiosa, de estar fazendo macumba, de estar fazendo mandinga, de que eu tava deixando de ser crente, confiando nas minhas riquezas, e que eu tava... Gente, é sério, olha o nível da mentalidade da pessoa, que nem tenta descobrir o porquê que eu tô fazendo aquilo, já chega julgando, entende? E assim, olha isso, isso é muito sério, gente. Cara, existe algo chamado cérebro e você precisa aprender a manipular o seu cérebro. Porque ele pode fazer coisas incríveis, ele pode transformar a sua vida. Eu sei que o termo correto é comunidade, mas eu vou usar o termo do qual foi feito o ditado para fazer sentido, ok? Não tem como, não adianta tirar o pobre da favela se você não tirar a favela do pobre. Vocês entendem isso? Que é uma questão de mudança de mentalidade? Você pode ganhar rios de dinheiro. Que se você não mudar a mentalidade e continuar com essa mentalidade de escassez, esse dinheiro vai sumir em pouco tempo. É por isso que normalmente aqueles predinhos lindos, bonitinhos, todos organizadinhos, que normalmente eles fazem para tirar uma comunidade de um lugar e colocar dentro desses prédios, em pouquíssimos anos, em pouquíssimo tempo, você olha e parece uma comunidade erguida na vertical. Entende que se você não mudar a mentalidade, não muda. E é por isso que as pessoas que não são evangélicas, que não servem a Deus, elas progridem, porque elas não levam tudo pro lado, não é só o espiritual que elas valorizam. Enfim, não adianta, crente, você dar o dízimo, não adianta você dar oferta, não adianta você ser generoso se você não souber fazer um planejamento financeiro, se você não saber a quantidade de dinheiro que entra e a quantidade de dinheiro que sai, se você não souber investir o seu dinheiro. Só para te informar aqui uma dica extra, poupança é o pior investimento que existe hoje em dia. É o pior, e o que tem de brasileiro investindo dinheiro ainda em poupança não tá no gibi. Então, voltando, se você não aprender a lidar com o seu dinheiro, aprender a fazer do seu dinheiro um servo que vai te trazer dinheiro, se você não aprender a guardar dinheiro, enfim, se você não aprender a gerir os recursos que entram na sua vida, Deus pode mandar riquezas infinitas que você vai continuar pobre. E outra coisa, inclusive no outro Stories de ontem eu falei sobre isso, Deus não tem nada a ver com isso. É você, Ele te deu inteligência para isso.
Não adianta você ficar orando, jejuando pela sua vida financeira, implorando por uma porta de emprego, se você não for atrás de aprender sobre vida financeira, principalmente nos últimos tempos. Você sabe alguma coisa sobre criptomoeda? Pois é, você sabia que provavelmente, daqui a alguns anos, talvez a criptomoeda seja o dinheiro mundial? Que existem algumas criptomoedas que inclusive já existem até algumas profecias de homens sérios de Deus que falam sobre uma determinada criptomoeda que provavelmente vai ser a moeda mundial e que vai crescer muito, e que hoje essa criptomoeda está valendo $2,30, ou seja, faz a conta aí que eu não sou boa de matemática, vai, 2 vezes 5 vezes 5,75, ou seja, é fácil, ainda tá barato para você comprar e talvez até ser o próximo milionário, mas você não sabe nada disso, por quê? É porque você só fica orando. Para de orar, para de ficar pedindo para Deus te ajudar a pagar suas contas, para de ficar pedindo para Deus te prosperar, para de ficar pedindo para Deus te ajudar a limpar o seu nome. É porque a gente precisa fazer a nossa parte. O dia que você conseguir entender que Deus não vai fazer o que você pode fazer, que Deus não vai fazer o que Ele já te deu autoridade lá na cruz para fazer, que Ele não vai mexer com o livre-arbítrio das pessoas, a sua vida começa a mudar. Porque daí você vai conseguir ter algo que se chama autorresponsabilidade e vai parar de colocar tudo nas costas de Deus. E aí quando não acontece é porque Deus está dizendo não ou está te colocando na fila do não. Sim, espere. Para de orar e começa a agir. Eu te dou certeza que a sua vida vai mudar. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Como eu já disse, se você precisar de ajuda nessa área, porque talvez alguns traumas realmente tenham te bloqueado, tenham feito você não conseguir seguir em frente com a tua vida financeira e você nem sabe por quê, o meu WhatsApp tá aqui na descrição. Você pode me chamar, a gente vai aplicar algumas técnicas, vai entender o que está acontecendo e te ajudar nessa área da sua vida. Vou deixar também na descrição alguns livros que fizeram uma enorme diferença na minha vida. E eu tenho certeza que se você se dispuser a ler, a entender, a pesquisar, isso também vai fazer uma diferença enorme na sua vida, tá bom? Por hoje é só. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui.